Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Israel, sou coordenador de Química aqui do Etapa e vamos falar um pouquinho hoje sobre a prova, o exame da Unicamp. Muito bem, tivemos uma prova comparada aí com a prova do ano passado, na nossa opinião, mais difícil, uma prova mais complicada, uma prova que teve algumas coisas bem interessantes. Pouquíssimos cálculos, como tem sido uma dinâmica muito comum hoje dos vestibulares, dos grandes vestibulares, né? A Unicamp segue essa linha, uma prova com pouquíssimos cálculos, dava para resolver a maior parte das questões sem fazer uma continha sequer, né? Mas uma prova extremamente conceitual, que trabalhou muito bem a parte conceitual, de forma pesada, na nossa opinião, tá? Um predomínio muito grande de físico-química, né? Aliás, nós tivemos na prova físico-química e química geral. Não tivemos na prova, essencialmente, assim, uma questão de estrutura da matéria, não se observou. Uma questão de química orgânica, não se observou, que também tinha acontecido isso no ano passado. Então nós tivemos aí 63% aproximadamente da prova físico-química e o restante de química geral, né? Tivemos uma prova com muitos gráficos, interpretação de gráficos foi uma coisa bem clara, né? Uma coisa que a Unicamp deixou bem claro que considera importante, né? E questões, como eu disse, de nível elevado, né? Agora, por exemplo, tivemos questões que dava para resolver, boa parte delas, tá? Dava para se resolver com uma leitura muito atenta. Por exemplo, a questão que falava da Catedral de Notre Dame, né? Questão 45 aqui no nosso caderno, que falava que a temperatura de fusão do chumbo era de 327,5 graus Celsius e a de ebulição era de 1750 graus Celsius. No entanto, o texto deixa claro que a temperatura atingiu 800 graus Celsius, ou seja, o suficiente para causar fusão, mas insuficiente para que ocorresse ebulição. Então nós deveríamos procurar um gráfico aqui que mostrasse aquele patamar típico da mudança de fusão, sem o patamar e a continuidade, né, do aumento da temperatura típicos da ebulição. Só nessa conta aqui a gente poderia ficar entre algumas alternativas, né? Agora, como não houve ebulição, as alternativas B e C já poderiam ser eliminadas, porque elas constavam ebulição no final da frase que descrevia o gráfico, né? Ficaríamos aí à primeira vista entre as alternativas A e D. Onde ficava a saída para essa questão? Entender que a temperatura de fusão e a temperatura de solidificação tem que ser a mesma. Então isso eliminava o gráfico da alternativa A e fazia com que a gente caísse na alternativa D. Isso foi uma coisa muito forte na Unicamp. Nós tínhamos alternativas com pequenos textos, geralmente que poderiam, boa parte deles, eles poderiam ser quebrados em dois pedaços, em que um pedaço podia ser eliminado com uma leitura atenta e o outro pedaço se respondia, de fato, com uma base conceitual. Então, uma prova que teve uma característica, assim, muito marcante, né? A questão 46, que trabalhava com aquele aparelhinho também, que para medir libido, muito famoso, né? O candidato, a candidata que observasse no gráfico que a curva A se refere a um líquido mais volátil e, portanto, mais adequado para esse tipo de equipamento, já conseguiria eliminar aí as alternativas C e D, que dariam o líquido B como o líquido mais adequado. Então já ficaríamos novamente entre duas alternativas. E saber que quando se aumenta a temperatura lá, a pressão varia dentro do aparelho. É isso que faz o líquido subir, né? Na verdade, naquela escalinha, né, que mede a libido, supostamente mede a libido do usuário, da pessoa que está brincando com esse equipamento, né? Então assim, no geral, pessoal, tivemos uma prova, como nós dissemos aí, difícil, né? Mais difícil que o do ano passado, predomínio forte de físico-química, interpretação de gráfico conceitualmente pesada, mas, né, que de acordo com o que a gente espera aí de uma prova da Unicamp, né, não nos surpreendeu, dado o caminho, né, o histórico que a Unicamp vem apresentando nos exames de primeira fase. Como sempre, a gente deseja que vocês tenham tido aí o melhor resultado possível e até a próxima. Um grande abraço.